Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Alta Voltagem. Toda semana recebemos aqui grandes nomes do setor elétrico do país. E a gente recebe hoje Jerusa Cortes, diretora de Operações e Mercados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Antes da gente começar com as perguntas, vamos conhecer mais sobre a nossa entrevistada. Jerusa Cortes é diretora de operações da CCEE desde março de 2023. A advogada tem mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, com atuação no antigo mercado atacadista de energia, em escritórios especializados como sócia fundadora da MRF Advogados. Foi também vice-presidente do Conselho de Administração da CCEE entre 2024 e 2026. É formada em Direito pela Universidade Mackenzie, mestre pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP e possui especializações em Regulação e Direito Empresarial. Jerusa, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua gentileza. O prazer é meu, Robson. Gostaria muito de agradecer você pelo convite, a CNN por me receber aqui hoje. Jerusa, você veio num momento estratégico do setor elétrico de grandes transformações. O Mercado Livre vive uma grande expansão. Dados da própria CCEE apontam que só em 2025, mais de quase 22 mil consumidores migraram para o chamado Mercado Livre de Energia, que é um ambiente de contratação em que o consumidor ele pode escolher por fonte, por prazo, enfim, é um ambiente diferente. A CCEE, de fato, ela está preparada para administrar esse mercado que está crescendo numa velocidade muito grande? Obrigada pela pergunta, Robson. Sim, nós estamos preparados. Por quê? Porque a CCEE ela vem antecipando todas as ações para receber esse novo contingente de consumidores no Mercado Livre. É importante a gente ter um breve recorte histórico aqui para lembrar que a abertura do mercado ela começou lá nos idos do ano 2000, ainda com a liberalização que ocorreu na década de 90 do mercado. Em 2024, com uma portaria ministerial, esse mercado ganhou um novo impulso. Como você bem colocou, veio um novo contingente de consumidores ingressando nesse mercado, que são os consumidores conectados mais ou menos em média tensão. E agora, no final do ano passado, com o advento da Lei 15.269, nós passamos a ter uma trajetória para a abertura integral do mercado para receber os consumidores também de baixa tensão. E o que a CCEE fez que tornou ela, que a gente pode afirmar que ela está preparada sim para receber esse novo mercado? A CCEE ela vem investindo nos últimos anos basicamente em 3 grandes frentes. A primeira dela é tecnológica. A tecnologia, nós estamos investindo muito forte no nosso segmento, nos produtos de infraestrutura, para garantir uma maior volumetria de dados e uma estabilidade do sistema. A segunda frente, a gente está trabalhando muito na simplificação dos processos, que conversa também com a frente tecnológica. Por quê? Nós estamos investindo em APIs. No ano passado, em meados ali de junho, julho, iniciaram as APIs que inauguraram um modelo simplificado de migração. Então, esse modelo que já está em andamento, que já está em uso, ele também está sendo preparado para o segmento da baixa tensão. E aí nós temos uma terceira frente, que é a frente da comunicação, a frente da informação. Por quê? Como você bem sabe, o mercado de energia elétrica ele é um mercado complexo, com regras complexas. Então, como preparar esse mercado, como preparar esse regramento para esses consumidores entrarem? Então, todas essas ações, Robson, é o que nos permite dizer hoje que nós sim estamos preparados para receber esse mercado consumidor. Agora, Jerusa, me diga uma coisa, diante desse crescimento, ele também evidencia alguns problemas. A gente viu aí, nos últimos anos, uma série de empresas que atuam na comercialização de energia elétrica quebrarem. Elas deixaram bilhões de prejuízo para os consumidores, né? Elas têm buscado a justiça para evitar execuções de dívidas. É um movimento que extrapolou casos pontuais. Quero entender, institucionalmente hoje, a CCEE entende que existe uma crise no mercado ou isso ainda estamos falando de casos isolados?
Robson, todo mercado que passa por um momento de expansão, que passa por movimentos de estruturação, e isso nós podemos observar tanto nos mercados internacionais, quanto também no mercado de infraestrutura de outros setores no Brasil, como foi, por exemplo, o mercado de telecomunicações, quando passou pela abertura, enfrenta desafios. E é natural que esses desafios, eles gerem discussões e gerem debates no mercado. O que está acontecendo hoje? Esse cenário atual, ele é resultado do quê? Nós, nos últimos 10 anos, temos passado por uma evolução significativa, tanto na matriz energética brasileira, que trouxe desafios na operação e trouxe desafios também da ordem comercial. E o que nós também podemos observar é que esses desafios ou esses temas que estão em debate hoje, nessas discussões, não são temas novos. Eles são temas que já vêm sendo trabalhados, discutidos, debatidos ao longo dos últimos 10 anos. Então, falar em metodologia, formação de preço, volatilidade, inadimplência, garantias, são temas que estão na pauta da nossa agenda do setor há pelo menos desde aquele período em que houve uma discussão de modernização do setor elétrico. Então, é natural, é um momento sim desafiador que estamos passando no mercado geral do setor de energia elétrica, em toda a cadeia, mas o que nós temos que trabalhar? Nós temos que pensar que as lições aprendidas com esses fatos, com esses eventos, elas têm que ser consideradas na discussão da evolução e do aprimoramento de regras. E qual que é a prioridade da CCE nesse momento? A nossa prioridade são os mecanismos de monitoramento e de segurança de mercado. Mas é precipitado falar em crise do setor? Eu acredito, Robson, essa questão da crise é uma questão de percepção também. É natural que um agente que está numa ponta da cadeia ou na outra encare isso com a sua percepção, com o seu próprio viés. O que nós não podemos nos precipitar é entender que isso pode levar a um retrocesso dos trabalhos que têm sido feitos. Então, é muito importante, é muito relevante que nós tenhamos esse cuidado de entender que esse movimento, ele não pode jogar na vala comum, no retrocesso, todo o avanço que foi feito para a abertura de mercado. Porque, como você bem sabe, a abertura de mercado, ela é um tema que estava na nossa agenda lá na reforma do projeto Recebe nos idos dos anos 90. E, finalmente, depois de 30 anos, nós conseguimos chegar nesse momento. Por isso que a nossa prioridade máxima agora é avançar nas regras de monitoramento prudencial definitivo. O nosso monitoramento prudencial ele está há 2 anos trabalhando com as regras provisórias do período sombra, avançar também na discussão de um regramento de sanções e penalidades e, futuramente, avançar na questão das salvaguardas financeiras. Essas questões aí, desses prejuízos que essas empresas têm deixado no efeito cascata, têm já chegado de maneira um pouco pulverizada no consumidor regulado, porque algumas permissionárias e cooperativas foram atingidas. O modelo atual está conseguindo isolar esses riscos ou estamos ainda insistindo no efeito dominó no setor? Olha, os trabalhos que estão sendo feitos, Robson, nessa frente, é justamente com o objetivo de proteger o mercado multilateral. Então, assim, o papel principal hoje da CCE, nas ações que a CCE tem adotado, sejam nas discussões regulatórias, seja nos momentos em que ela é instada a atuar, é realmente proteger a multilateralidade, sem perder de vista o respeito ao mercado livre, que é um mercado onde os agentes transacionam conforme a sua conveniência, conforme a escolha, os produtos, os preços e as suas próprias garantias. Então, sem perder o respeito a esse mercado, o papel da CCE hoje é buscar assegurar a estabilidade do mercado de curto prazo. Fala-se muito de um modelo mais rigoroso, de exigências de garantias. A CCE ela defende isso? Como que a gente pode aprofundar mais em relação a esses modelos mais rigorosos de garantias no setor? A CCE ela tem trabalhado ativamente, de forma muito próxima à agência reguladora, nessas discussões dessa segunda fase, vamos chamar assim, que é a fase após a aprovação da regra definitiva do monitoramento prudencial, a fase do estabelecimento de sanções, de
de penalidades e também nessa fase de garantias. E sim, é preciso que a gente evolua, até por conta desse novo contingente, desse novo mercado que se avizinha, é importante que a gente evolua sim nas regras e na solicitação, na apresentação de garantias nesse mercado. Jerusa, um ponto muito relevante dentro dessa última reforma do setor elétrico, se é assim que eu posso chamar, é que a abertura viria com a figura do chamado supridor de última instância, o SUI. Não existe essa figura do supridor de última instância. O mercado, então, os clientes já estão sentindo, né, essa posição de vulnerabilidade. O que a gente pode dizer sobre isso? Nós temos pela frente, Robson, dois desdobramentos muito importantes, tanto da Lei 15.269, que trouxe essa abertura para o mercado de baixa tensão, essa previsão, quanto também os desdobramentos da própria consulta pública número 7, que está na pauta da agência reguladora. Essas duas normas, elas trazem como fundamentais alguns regramentos que certamente trarão um robustecimento desse mercado. A própria lei, ela traz que o supridor de última instância será fundamental para essa abertura, porque aqui, Robson, nós temos que lembrar que nós estamos falando de 90 milhões de unidades consumidoras. Os estudos apontam que cerca de 50 a 60 seriam, de fato, os consumidores elegíveis ou que teriam interesse para migrar para esse mercado. Então, a figura do supridor de última instância, e esse é um posicionamento que a CCE tem defendido no mercado, é que ele é fundamental, sim, para o avanço da abertura. E é uma figura que quem trabalha com regulação, quem estuda outros modelos em outros países, é uma figura que a gente encontra também na regulação, na experiência internacional. E o segundo ponto, que são desdobramentos da consulta pública número 7, ela traz regras novas, regras mais dinâmicas, tanto para a migração, para a saída do mercado da distribuidora, quanto também para o retorno ao mercado da distribuidora. E, além disso, ela traz aquela orquestração, aquela previsão da orquestração dos dados, do acesso aos dados do consumidor. Então, essas três frentes ou essas três medidas, o supridor de última instância, o dinamismo de regras de saída e de entrada que estão previstos nessa consulta pública e o tratamento da informação, nós entendemos que eles contribuirão para esse dinamismo do mercado livre, tá? O mercado livre de energia, ele foi vendido ao consumidor como um ambiente de competição, previsibilidade e também redução de custos. Agora, vendo as migrações desacelerarem, né, os próprios dados da CCE apontam uma queda de quase 40% das migrações, se a gente comparar janeiro até abril de 2026, em relação a janeiro até abril de 2025, ano passado. A minha pergunta é o seguinte: a CCE entende que isso é apenas um ciclo normal de desaceleração ou há um problema estrutural nos preços e na liquidez do mercado livre de energia? A questão da desaceleração, nós temos que considerar também que quando veio a abertura, sobretudo focada para os consumidores de média tensão, existia uma demanda reprimida. Se você pega o histórico da evolução do mercado de eletricidade, era já um desejo dos consumidores terem acesso a uma energia mais competitiva. E tanto isso é verdade que nós podemos observar o fenômeno das GDs, né, da geração distribuída, e do próprio modelo de negócio de autoprodução. Então, ao longo dos últimos 10 anos, as alternativas que os consumidores tinham para buscar uma energia mais competitiva era entrar no modelo de negócio de geração distribuída ou no modelo de negócio de autoprodução. Então, existia, de fato, uma demanda reprimida, o que justifica essa aceleração inicial nas migrações em 2024 e 2025. Tem um outro dado importante também, que apesar do ano de 2026 essas migrações apontarem um decréscimo, existe ainda um cenário, quem acompanha o painel de denúncias que existe na agência reguladora, existe uma perspectiva ainda forte de migração esse ano para esses agentes. Mas, de fato, houve uma desaceleração e, na nossa percepção, muito por conta disso. Era um momento de demanda reprimida ali naquele instante inicial. Sobre a questão da volatilidade de preço que você trouxe,
A questão do preço é uma questão também, Robson, para quem milita no setor há muitos anos, que é discutida há 30 anos já. Né? Quem entrou no setor, eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente aprende é o preço no setor elétrico, ele é volátil. E isso justificou ao longo de todos esses anos, e ainda justifica, estudos, grupos e aprimoramentos na formação de preço. E a CCE também, ela tem uma frente específica, conduzida por um outro colega, que trata exatamente de um projeto chamado Projeto Meta. É um projeto que foi conduzido pela CCE em parceria com consultoria e que ele traz aspectos muito importantes para a revisão ou para o aprimoramento do modelo de preço. Então, discute-se ali a migração para o modelo híbrido, que não considere apenas o custo, mas considere também a oferta. Discute-se também a chamada dupla contabilização, que entende que ela pode contribuir para uma liquidez maior do mercado. Discute-se também a questão da própria aversão ao risco, que é um tema comumente debatido. Então, assim, o preço, ele vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos e faz parte da própria evolução da nossa matriz energética também essa discussão. Certo, Jerusa, eu vou precisar interrompê-la rapidamente, vou precisar fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos com Jerusa Cortes, diretora da CCE, também para falar sobre leilão de capacidade, governança, entre outros assuntos. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com Alta Voltagem e a gente retorna a nossa conversa com Jerusa Cortes, diretora de Operações e Mercados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Jerusa, novamente, obrigado. Jerusa, quero falar um pouco de questões de governança. A passagem de integrantes do Conselho para cargos executivos gerou também um debate muito relevante sobre a independência institucional. Quais mecanismos que a Câmara possui hoje para evitar esses conflitos de interesse? A mudança da governança também é outro tema, Robson, que vem sendo discutido há muitos anos no setor. Há pelo menos uma década, a governança da CCE vem sendo discutida. Para nós, representa um grande avanço. Entrei na Câmara como conselheira, fazendo parte do Conselho de Administração, e hoje ocupo a cadeira da Diretoria de Operações. Quais são os mecanismos que nós temos? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela tem um corpo técnico muito sólido. O corpo gerencial, e é um corpo longevo dentro da CCE, que tem expertise, trabalha com regras, trabalha com procedimentos. E nós, além disso, nós também somos fiscalizados pela própria agência reguladora. Então, a nossa atuação, ela sempre prioriza essa excelência técnica e ela é feita de modo muito coordenada com as instituições. Por quê? Porque somos vinculados, temos essa sugestão à própria regulação e à própria fiscalização da ANEEL. E hoje, assim como era no Conselho, na diretoria, as decisões, a maior parte das decisões, que são as decisões que afetam o mercado, elas são decisões tomadas em colegiado. Então, nós temos um colegiado que semanalmente se reúne para tratar dos temas, tanto dos temas dos agentes específicos, temas, processos, causas específicas, sempre lastreado, sempre baseado nas regras e procedimentos que, por sua vez, refletem todo o arcabouço jurídico, regulatório, legal do setor elétrico brasileiro, e também para decidir o direcionamento em assuntos técnicos, em assuntos que a CCE tem contribuição para dar no setor elétrico. Mas, veja só, um outro assunto que a gente queria tratar é sobre o leilão de reserva de capacidade. Ele aconteceu agora em março de 2026 e foi repleto de polêmicas, né? O governo contratou mais de 500 bilhões, né, na conta do consumidor, um deságio que foi considerado muito pequeno, né, 5,3%, e também marcado por falta de transparência em relação ao preço teto. Tudo isso na sede da CCE. Queria entender, do seu ponto de vista, como que a Câmara avalia o resultado do certame e quais as lições ficam para os próximos leilões. Robson, a CCE, ela vem trabalhando e vem conduzindo a operacionalização dos leilões nos últimos 20 anos. Acredito que são 22 anos realizando leilões do setor de energia elétrica. Mais de 100 leilões realizados, que representam hoje
investimentos da ordem de trilhão para o setor elétrico brasileiro. Cada instituição, como nós falamos aqui, tem uma responsabilidade muito própria e muito bem definida no que diz respeito a esses leilões públicos. Nós atuamos na parte técnica de operacionalização do certame. E aqui nós podemos falar que não houve absolutamente nenhum problema operacional na realização do nosso leilão. E outros leilões estão sendo imaginados aí pela frente, né? O ministro de Minas e Energia, Alessandro Silveira, prometeu mais uma vez, porque é uma promessa que é feita recorrente, sobre o leilão de baterias. Se a gente, de fato, decidir fazer esse leilão esse ano, a CCE está pronta? A CCE sim está pronta, porque existe uma questão, quando a gente fala de leilão, que raramente ela é percebida pelo grande público. Um leilão, ele não começa a ser trabalhado 1 mês, 2 meses antes. Os leilões, sobretudo nessa parte, porque nós lidamos com a parte de sistemas, ela começa a ser trabalhada muitos meses antes. Então, nós, desde o início das discussões sobre a possibilidade de termos um leilão de armazenamento, nós já iniciamos todos os estudos para entender o que nós precisaremos adotar de medidas, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista de sistema, para poder viabilizar esse leilão de armazenamento. Um eventual leilão de armazenamento, então a responsabilidade da CCE seria essa questão operacional. A responsabilidade da CCE, Robson, sempre no que diz respeito aos leilões, ela é técnica na operacionalização. O nosso papel é exatamente esse, é traduzir aquelas diretrizes que saem nas portarias ministeriais, que saem nos editais que são aprovados pela agência reguladora, é traduzir tudo aquilo dentro dos nossos sistemas para permitir que no dia do leilão tudo transcorra da melhor forma possível. Uma outra disputa dentro do setor elétrico é um duelo bilionário pelo que estão chamando aí nível ideal dos reservatórios, né? No setor elétrico, o termo técnico é CVaR. Alguns agentes, eles afirmam que o consumidor está pagando um seguro caro demais para manter os níveis de reservatório das hidrelétricas muito cheios, enquanto que outro lado defende que a gente pode correr um pouquinho mais de risco. Na visão da CCE, o modelo atual, ele está excessivamente conservador ou ainda existe um nível adequado de proteção para o sistema? Isso ainda está em fase de discussão. Nós não temos ainda, Robson, uma definição, uma conclusão em relação a isso. A CCE faz parte do CT-PMO-PLD, mais uma sigla que nós temos aqui. Mais um jargão. É mais um jargão que nós temos aqui. Ela faz parte juntamente com a ANS e tem trabalhado nas discussões junto ao Ministério de Minas e Energia a respeito disso. Mas é um tema que nós teremos possivelmente desdobramentos no próximo mês. As conclusões dos estudos que estão sendo feitos, os estudos que foram feitos ao longo dos últimos meses, acredito eu que terá o desdobramento ainda no próximo mês ou mais tardar no segundo mês. Certo. Um outro ponto que eu queria falar era sobre o chamado, novamente, mais um jargão, PLD, né? O preço da diferença das liquidações, né? Nem sempre muitos agentes argumentam que ele reflete adequadamente a economia de mercado, né? A CCE concorda com essa crítica? A gente precisa de aperfeiçoamentos para que, de fato, a formação desses preços, eles reflitam o ambiente do setor elétrico? O preço de liquidação de diferenças, que é o preço que hoje serve de parâmetro de referência para as liquidações que são feitas dentro do nosso mercado de curto prazo, ele está sendo discutido dentro daquele projeto, o projeto Meta que nós falamos inicialmente. Então, o aprimoramento desse preço, inclusive para tentar trazer, sim, mais aderência, mais compatibilidade com a realidade do setor, ela está na pauta desse estudo, desse projeto. E sim, a CCE está caminhando com contribuições para que cada vez mais esse preço ele traga uma aderência a essa realidade operativa, considerando também, Robson, e isso é um ponto muito importante que a gente tem que compreender em qualquer tema que a gente atravesse hoje no setor, que é a evolução da nossa matriz. Então, a evolução da nossa matriz, que parte de predominante hidrelétrica para um momento hidrotérmico e com a penetração das renováveis, ela tem uma influência muito relevante nessa discussão também. Jerusa, a gente está caminhando para o final, mas tem uma questão que eu acho que é fundamental a fazer. A gente fala que o aperfeiçoamento é contínuo, né? Então,
a senhora na posição de diretora da Câmara de Comercialização, se pudesse aprovar hoje uma mudança regulatória para que o setor se tornasse mais seguro e mais eficiente, qual mudança você implementaria hoje? Pensando no tema que eu estou lá à frente da CCE, junto com os meus colegas especificamente, e acho que é o tema que move e traz uma mudança fundamental para os consumidores, que é a abertura de mercado, eu colocaria como prioritária o avanço na definição do SUI e nesses desdobramentos todos voltados para a questão do consumidor, como regras de saída, regras de retorno. Eu entendo que se nós conseguimos avançar nessa pauta, ao lado, claro, também da pauta de segurança de mercado, nós teremos aí nos próximos 2 anos um setor muito mais dinâmico. Só para traduzir, SUI, supridor de última instância. Supridor de última instância. Né? Jerusa Cortes, diretora da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Jerusa, foi um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Agradeço demais sua gentileza, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço você e a sua audiência. E o Alta Voltagem chega ao fim. Na próxima semana estaremos aqui novamente com um novo convidado na área de energia elétrica. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na segunda-feira que vem. Uma boa noite.